humano, o capital, o foco no lucro, que nós brasileiros ficamos com uma dor de cotovelo em relação aos Estados Unidos, que eles são sensacionais nesse sentido, porque é o foco, como a igreja consolar o indivíduo, o capital é o lucro, né? O que está acontecendo? Sistema de educação cada vez mais baixo, as escolas formando profissionais universitários sem uma bagagem cultural. Estudar é caríssimo, verdade. Requer tempo e investimento enorme, línguas para você também poder entender o que tem outro, porque nem tudo está no português e nem tudo é traduzível, né? Bem traduzido. Você não consegue, você não põe. Aí você quer entender alguma coisa, está em alemão, você não domina. Quando muito vai no inglês, no francês, você vai ali, mas isso é o resquício. Um exemplo, recentemente, eu não era do Face, em dezembro eu tenho um livro, como eu não consegui publicação para ele, eu coloquei no Facebook. Aí criei um pequeno número de amigos, e aí vem te convocando para publicar poesia, para publicar alguma coisa, né? Eu falei, ai meu pai, então tá. Peguei o Rimbaud, o Barco Bêbado, tradução de um dos campos, que eu vou confundir, porque eu confundo todos os nomes, mas uma tradução assim, tipo assim, naquela manhã as praias, as águas estruparam a areia, dancei como uma rolha nas ondas, quer dizer, uma coisa de uma poesia que pula, né? Gente, eu fiquei com vergonha, não do que eu li, de mim, de ter posto aquilo. Sabe quando vem aquela emoção que te vermelha, né? Porque a gozação que eu levei de gente dizer que só podia ler se tivesse um dicionário do lado. Por um segundo eu me envergonhei, igualzinho uma criança de 6 anos, 8 anos, que tivesse feito alguma coisa muito errada. Entendeu? Então, gente, nós temos um problema muito sério. A viabilidade do projeto humano não é porque tem um cara que acorda de manhã e fala assim, eu vou foder, eu vou ganhar dinheiro. Não. É uma rede de pequenas e grandes intenções. Desculpa, eu tenho desculpa. E acabado de pegar a bandeira. Aqui são perguntas e adiante tem umas epígrafes. Adoro epígrafe. Sem epígrafe me sinto perdido. Wright Mills, um americano, cabeça aberta, sociólogo, escreve que aquilo que mais precisamos hoje é a qualidade do espírito, qualidade que nos ajude a usar a informação e a perceber com lucidez o que está ocorrendo no mundo e o que pode estar ocorrendo dentro de nós mesmos. Isso é um texto de 30 anos, 40 anos atrás, antes da explosão da web, da internet. O Wright Mills já avisava, olha, precisamos exercitar o espírito crítico, avaliar para que a gente não faça aquilo que o Hipócrates menciona, a arte é longa e a vida é curta. Então temos que dar prioridades. Esse crítico, Kent Jones, ele é crítico da mídia impressa, e mais especificamente da revista editada pelo Lincoln Center de Nova York, Film Comment. Generosamente ele disse que a internet tem prestado uma significativa contribuição à cultura cinematográfica, mas simplesmente porque leva a gente de todas as partes do mundo a se comunicar umas com as outras. Quando o crítico Jonathan Rosenbaum diz, eu vivo na internet, e o Rosenbaum era crítico do Chicago Reader e foi detonado. Aí disse, me vingo criando o meu blog e
espinafrando tudo que o sistema que me expeliu faz. Ele diz: acho que o Rosenbaum está reivindicando sua cidadania numa comunidade de compartilhamento de paixões e curiosidades. Compartilhamento é uma coisa boa. Quando você bota um poema de Rimbaud no Facebook, e com a maior generosidade está compartilhando, isso é ótimo. Só que tem que ver se nessa comunidade com a qual você quer compartilhar uma pérola, uma preciosidade do Rimbaud, se ela está na mesma onda, no mesmo diapasão teu. Aí ele diz: livre, compartilhamento livre de imperativos econômicos ou disputas. Em outras palavras, uma utopia. Acho que se os críticos da internet, da web, começarem a elaborar os paradigmas para esse novo médium, esse novo dispositivo, se ele realmente, efetivamente, intensificarem a sua comunidade para troca de ideias, porque eu disse aqui há pouco, muita informação e pouca reflexão. Se botarem reflexão, vai ficar interessante. É uma utopia, mas interessante. Esse italiano, Gianni Canova, é um homem da mídia impressa. É um crítico prestigiado na Itália e que torce o nariz para essa comunidade utópica mencionada pelo Kent Jones. Ele diz: a crítica na web fica ansiosa para produzir discursos, julgamentos, opiniões, insultos, apologias sobre filmes, mas é refratária a refletir sobre cinema. Não encontrei nada no esquema ortodoxo, rígido, o núcleo duro da crítica de cinema na internet, na web, nada que fosse um convite a... Vamos pensar, vamos refletir. É só bobajada. Bobajada, por enquanto. E em vez de buscar novas formas coletivas de produção e de aferição do discurso crítico, há centenas de blogs, sites e portais que tratam do cinema só tem um efeito imediato, que é o legitimar a nível de massa os velhos vícios que a crítica praticava em nível de elite. Hoje, Omar, em vez de preview, eles pegam as comunidades de blogueiros e dizem: estamos mandando para vocês os DVDs que vamos lançar. Isso. Opinem. Então, isso é feito em software também. Isso. São versões beta. Isso. É a mesma coisa. Isso. Porque o público que frequenta e que vê a imagem cinema é um público muito jovem e eles estão na internet. Assim, é irremediável. Então, eles são obrigados a passar por isso. O problema é que não existem, as pessoas não têm senso crítico, não têm bagagem, não têm cultura para estar analisando e decidindo o que as pessoas vão ver. Isso é muito grave. Mas a ferramenta é incrível se as pessoas tivessem uma bagagem, né, para realmente julgar, porque seria muito mais fácil. Mas é um problema de educação. A gente vai numa coisa que... Vamos à escola. Estão imersos, né, nesse sistema que a gente não se dá conta. Porque o sistema ele é tão... Sabe, é uma rede tão fechadinha. Eu passei um sábado, a pré-estreia, o dia todo no cinema, na fila, para assistir Os Vingadores, porque eu tenho filhos que são jovens e que o coleguinha ia assistir, que queria também assistir. No cinema tem o balde, tem o estojinho dos Vingadores que vem de brinde, o McDonald's é o bonequinho, todo mundo com a roupa do Vingador, né, os brinquedos do Vingador. Então a coisa é tão... E fica difícil a gente sair disso. Nós somos imersos nisso. Por mais que eu queira passar para os meus filhos que eu não quero aquilo, a gente está tão imerso nessa rede, nesse sistema, né, que... Mas há uma questão aí interessante. Eu tenho 66 anos. Há 60 anos atrás,
era a maior fofoca entre as crianças, gibi. Que também é tóxico, completamente. E era uma confusão entre pai, mãe, gibi, pode ler, não pode ler, pode ver, os meninos queriam ver, os meninos... Era uma confusão desgraçada, como é hoje. Você vê Vingadores. É a mesma coisa, igualzinho. Só que lá era gibi. Então entenda, eu acho que para cada época você tem esse tipo de loucura coletiva. E que na verdade não é nenhum apanágio da nossa época. Nossa época tem uma tecnologia própria, mas a loucura coletiva é a mesma. E a falta de qualidade no impulso das pessoas é o mesmo. Eu tenho 66 anos, estou falando de uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás. Na época que todo mundo diz, na minha época era muito bom. Chonga. Não era não. Posso só fazer uma boa parte? Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Só uma coisinha. Eu sou de 56, então nós estamos ali. Estou ali pegadinha, né? Estou com 59 anos. Ali em casa, nunca entrou gibi. Entramos que é a realidade que eu desconheço, eu não tenho afinidade, né? Porém, o que faltava lá dentro de casa, e eu não fui de uma escola top de linha, eu encontrava na Carmozina, na dona Carmozina, professora de literatura, eu encontrava num professor de história, eu encontrei numa formação escolar que isto está diminuindo. Todos os seus coleguinhas da época faziam isso? Não, era você. Não, querido, não, você é exceção à regra. Entendo, nem vamos aqui no ponto nesse cinema aqui. Eu só você quero, é exceção à regra. Não sou a regra. Sim, exceção à regra. Naquela época das boas professoras, os meninos também não queriam nada com as boas professoras. Pois é, então, da mesma hoje forma. Esses meninos da mesma só forma. vão ter nos colégios São Bentos da vida. Você está entendendo? Então, que também tem péssimos professores da mesma forma. Bom, então tá, é só isso. Você não está entendendo. O que está reduzindo é o seguinte: a cultura está reduzindo. Então, Está tendo. Ou ela diversificou, ela é vazia e pasteurizada. Na época também era. Voltamos aqui. Aqui estamos, Jânica Nova, de mau humor, falando que, em vez de buscar novas formas coletivas de produção e aferição dos discursos,